Irmãos, a gente tem aprendido que Atos é uma escola de sermos uma missão. Quem está aqui acompanhando desde o Atos capítulo 1? Está aqui na igreja? Quem não está acompanhando, você pode ir no nosso canal no YouTube, tem a mensagem lá, o pessoal da mídia, com muito carinho, tem gravado e colocado lá. Em Atos capítulo 1, a gente viu como Jesus, passou 40 dias com a gente, e a gente vê que a Bíblia, irmão, é um documento histórico confiável. Um documento histórico confiável. É profético, é poderoso, mas também é um documento histórico confiável. E nós falamos isso no capítulo 1. No capítulo 2, o Espírito Santo vem, inaugura um novo tempo na igreja. O Espírito Santo que vem para empoderar, que vem para comissionar, que vem nos dar autoridade. Para que o Espírito Santo nos dá autoridade? Para sermos testemunhas de Jesus. E chegamos aqui no capítulo 3, onde nós vamos ver a primeira cura. Não a primeira cura na Bíblia, mas a primeira cura através dos discípulos sem a presença física de Jesus. Então vamos lá. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. E apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Só até aí, Mateus, está ótimo. Primeiro milagre sem o Jesus físico presente para poder validar. 1998, você lembra o que você estava fazendo em 1998? Alguns aqui não eram nem nascidos, né? 1998, eu lembro, irmão, eu tinha perdido meu pai. Meu pai morreu no domingo, a gente sepultou na segunda, e terça-feira eu estava indo para a loja. E eu lembro que eu estava fazendo um discurso na minha cabeça de que, olha, eu vou chegar na loja, eu vou juntar os funcionários, e eu vou dizer que, a partir daquele dia, as coisas não vão mudar, que a gente vai tocar como se meu pai estivesse presente. E eu vim ensaiando esse discurso na cabeça, e eu lembro que quando eu cheguei na loja, irmão, a primeira coisa que eu fiz foi abaixar debaixo do balcão e começar a chorar. Eu sabia que eu não tinha condição alguma de tocar aquele barco para frente. Nós estamos aqui diante dos discípulos sem Jesus. Aquele Jesus que acalmou a tempestade, aquele Jesus que ressuscitou Lázaro, que já estava 4 dias morto. E a pergunta é, será que eu dou conta dessa missão? Será que eu consigo fazer aquilo que os meus olhos viram? Será que sem Jesus aqui, o físico presente, será que as coisas vão continuar acontecendo? E Atos 3 vai dizer que sim. Atos 3 é Jesus se movendo através da sua igreja, com sinais e maravilhas. É Jesus cumprindo a sua palavra. Não é mais um Jesus que se pode tocar. Não é mais um Jesus que se vê, que está ali, que está dormindo no barco e que se levanta e acalma a tempestade. Mas agora é o Espírito Santo, é um Deus dentro de nós. É a certeza. Não é ser mais guiado por aquilo que vê, mas é ser guiado por aquilo que crê. O Espírito Santo se faz presente. Nós temos uma missão e nós precisamos
avançar e fazer o nome de Jesus conhecido e sermos testemunhas dele, tanto pela palavra, pela pregação da palavra, e como poder, sinais e maravilhas. Nós acabamos de ver aqui um milagre de um homem. Estudiosos dizem que esse homem tinha por volta de 40 anos de idade. Ele nasceu aleijado, não foi um acidente, não foi algo que aconteceu. Ele já nasceu naquela condição, uma condição, irmão, irreversível, principalmente diante da medicina daquela época. Aquele homem nasceu sem poder andar e certamente vai morrer sem poder andar. Mas a Bíblia diz que os discípulos, agora os apóstolos, ao encontrarem aquele homem, um milagre aconteceu. Algo sobrenatural, Jesus fazendo através das mãos daquele que nele crê. Um Jesus que opera, que continua fazendo, não mais como antes, de forma presente, mas através dos seus discípulos. Deus continua fazendo milagres, sinais e maravilhas através da sua igreja. Mas eu quero voltar ao texto e te chamar a atenção, porque muitas das vezes a gente lê a Bíblia de forma muito pragmática. É uma história de um homem que nasceu aleijado e andou. Era a história de um homem que morreu e ressuscitou. Era a história de um homem que não enxergava e passou a ver. E nós, como somos muito materialistas, a gente acaba se apegando a um milagre material, físico. E eu quero hoje, talvez te ensinar, porque eu aprendi assim, a olhar o texto e antes de chegar já no final da história e ver um homem pulando e saltando no templo, a gente olhar cada detalhe que esse texto traz. Cada detalhe no milagre, cada detalhe em cada palavra, e ali a gente perceber que por trás de cada palavra existe uma história gigantesca, e que o milagre não se resume a um homem que andou. O milagre vem acontecendo de forma progressiva na vida desse homem. Eu quero me atentar já aqui no versículo 4, que diz: e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Ou seja, olha no meu olho, porque esse homem é um homem que só sabe olhar para baixo. Nós vivemos numa cidade com muitas pessoas pedindo, muitas pessoas em situação de rua, e é uma característica de uma pessoa em situação de rua não olhar no olho de ninguém. Ele apenas pede, e também é uma característica nossa baixar 2 dedinhos do carro, do vidro do carro, jogar uma notinha de R$2 e também não olhar no olho deles. Nós vivemos numa geração onde nós esquecemos e desaprendemos a olhar no olho, porque olhar no olho, irmão, é um milagre. Olhar no olho é um milagre de quem se importa, de quem quer ver além da necessidade física, além da necessidade presente. Até mesmo no nosso relacionamento, você que é casado, como é difícil você parar e olhar 1 minuto no olho da sua esposa, do seu marido, porque olhar no olho é algo desconcertante. Olhar no olho é algo que nos constrange, nós ficamos constrangidos em olhar, em conversar com uma pessoa que você não conhece. É difícil, a gente olha e a gente desvia o olhar, porque olhar no olho de alguém é olhar uma história por trás de alguém. Nós passamos por um tempo de pandemia e eu acredito que nós aprendemos a olhar nos olhos das pessoas e ver se a pessoa está triste pelo olhar, ver se a pessoa está sorrindo pelo olhar. E eu quero dizer para você que o olhar fala muito. E que nós somos igreja de Jesus, precisamos aprender a olhar as pessoas pelos olhos. Porque pelos olhos a gente vê sinais de depressão, de tristeza. Pelos olhos a gente vê um marido cansado, uma esposa cansada. Pelos olhos a gente começa a pregar Cristo. E Pedro e João estão olhando nos olhos desse aleijado porque eles aprenderam assim com o seu mestre. Em Marcos capítulo 10, 21, vai dizer que um jovem rico procurou Jesus, dizendo: Jesus, o que eu faço para merecer a vida eterna? E Jesus fala sobre as leis, já que é merecimento, então cumpre as leis. E aquele menino diz: não, eu cumpro todas as leis. E Jesus, então se você quer ser perfeito, a Bíblia diz que Jesus olhou nos olhos daquele menino, daquele jovem rico, e vendo que existe uma história de amor ao dinheiro, olhando nos olhos, Jesus percebeu: não.
você ama algo acima de Deus, você ama o dinheiro, e olhando nos olhos, disse, venda tudo o que você tem. Jesus não está falando que todos que precisam andar com Ele precisam vender tudo o que tem. Claro que não. Jesus olha nos olhos e vê ali o amor, a segurança no dinheiro e fala, vende isso. Você é capaz de se desfazer daquilo que você mais ama para caminhar comigo? E a Bíblia diz que aquele jovem saiu frustrado daquela conversa. Lucas 19:5 fala sobre um homem chamado Zaqueu, que era um cobrador de impostos. Não era só um cobrador, era o chefe dos cobradores, um cara odiado, um cara que passava pelas ruas e era xingado pelos seus compatriotas, porque um cobrador de impostos era um judeu que se vendeu ao Império Romano e agora está cobrando dos seus irmãos impostos. E Zaqueu era o chefe dessa gangue, vamos dizer assim. E a Bíblia diz que Zaqueu tinha vontade de olhar para Jesus, de conhecer a Jesus. Ele sobe numa árvore e a Bíblia diz que Jesus olha aquele a qual ninguém mais quer olhar. Jesus olha para Zaqueu com aquele olhar de que eu conheço a sua história, eu conheço o quanto você é rejeitado, e sabe de uma coisa? Eu quero estar na sua casa hoje à noite. Ninguém quer estar lá, mas eu quero estar. E Jesus fala isso olhando nos olhos de Zaqueu. Lucas 22:61 fala que talvez é a passagem mais emblemática, que Jesus já sendo espancado, indo para a sua crucificação, olha nos olhos de Pedro. Aquele Pedro que disse, eu não vou te negar, eu vou morrer com você, eu vou contigo até a morte. E agora nós temos um Pedro que tinha acabado de negar a Jesus, e a Bíblia diz que Jesus olha, mas olha com amor, olha com compaixão, e a Bíblia diz que Pedro cai num choro, mas num choro de aquebrantamento. Porque diz falar uma coisa e na verdade era outra. O primeiro milagre que eu vejo no texto, eu começo vendo pelos olhos, o olhar que olha uma história, um olhar para pessoas que não merecem ser olhadas. Zaqueu não merecia ser olhado, né? Pedro não merecia ser olhado, acabou de largar, desprezar o seu mestre. E aqui está um homem. Muitas pessoas passam para o templo, entra e sai, e aquele homem não é digno de ser olhado por essas pessoas. Aquele homem é tratado com indiferença, aquele homem está jogado na porta do templo, e não há uma pessoa capaz de olhar nos olhos, que é olhar a história daquele homem. Mas a Bíblia nos ensina que todos aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles aprendem a olhar nos olhos, olhar as histórias por trás das histórias. Não, Deus não quer apenas prosperar o seu negócio. Não, Deus não quer apenas trazer cura para o seu corpo. Deus, Ele conhece a sua história. E Deus quer trazer cura para a sua história. Deus quer consertar a sua vida. Deus, Ele não quer... você já ouviu esse exemplo, né? Deus não é o gênio da lâmpada, porque o gênio da lâmpada é isso, você pede e Ele dá. Agora, Jesus é aquele que olha nos olhos e diz, eu sei que você precisa andar, mas eu sei que existe uma história por trás da história. Mais do que andar, você precisa de cura na sua alma. Por tanto tempo que as pessoas jamais olharam nos teus olhos. Esse é o primeiro milagre que eu encontro no texto. O segundo milagre está quando o apóstolo fala, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Aquele mendigo queria dinheiro. E o dinheiro que ele recebe, ele vive bem aquele dia, porque no outro dia ele tem que mendigar de novo. É alguém que vive de esmola. E eu dou graças a Deus, porque o nosso Deus não dá aquilo que a gente pede, porque tudo que aquele homem estava pedindo naquele dia eram algumas moedas, que deixaria ele na mendigância até a sua morte. E o segundo milagre que eu encontro no texto é um Deus que dá além, sabe aquela passagem? Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, porque a gente não sabe pedir. A gente pede e pede mal. A gente pede para o dia. A gente está diante de um Deus eterno. Um Deus que olha a história por trás da história. Um Deus que sabe
o que de fato nós precisamos. E como é triste ver pessoas que fazem da igreja uma romaria, apenas de coisas que se pedem para o dia. Ah, Deus, eu preciso disso. Eu não quero dizer que a gente não possa pedir, eu também não quero dizer que a sua necessidade não seja real. Mas eu quero dizer para você que Deus vai te dar algo que não vai abençoar o seu dia, vai abençoar a sua vida por completo. A obra que Deus faz em nossas vidas não é uma obra diária, no sentido de para o dia. Deus não quer te dar um pedaço de pão. Ele é o pão da vida. O que Ele tem para fazer em nossas vidas é eternidade, tem peso de eternidade. E o segundo milagre que eu vejo no texto é a paternidade de Deus, que não dá aquilo que a gente pede. E eu quero lembrar a você que se você tem orações não atendidas, se de repente a sua queixa é, Deus não tem ouvido as minhas orações, eu quero dizer para você, glorifique a Deus por isso, porque Ele está vendo o que você não está vendo. Ele sabe o que você não sabe, e Ele está fazendo o que você não está vendo. Deus está construindo algo grande em nossas vidas. O que Deus quer fazer vai para além da necessidade presente. Deus vai mudar a nossa vida, a nossa realidade. E o que a gente precisa é aprender a olhar com os olhos de Deus. Então Jesus está olhando através dos olhos de Pedro. E Jesus vai fazer além do que aquele mendigo está pedindo, porque ele só sabe pedir para aquele dia. Mas Deus vai fazer algo extraordinário. Sabe, eu como pastor, a gente marca para conversar e as pessoas falam coisas que eu falo assim, olha, eu não posso te ajudar em absolutamente nada de forma física, de forma material. Mas eu vou dizer um negócio para você, nós vamos orar. E a sensação que eu tenho é que a oração é como se fosse um tiro de misericórdia. Tipo, pô, o pastor não pode me ajudar em nada, ele orou só para dizer que não fez nada, né? Só para não sair daqui de mão vazia. Pelo contrário, nós estamos orando para você sair com mãos cheias. Nós estamos orando porque nós cremos que o nome do nosso Deus é um nome que está acima de todo nome. E quando você se encontrar numa situação que dinheiro não resolve, que médico não resolve, que alguém A, B e C não pode resolver, lembre-se, o nosso Deus pode fazer infinitamente mais. Abundantemente além. E esse milagre me ensina a me colocar de joelhos. A entender que o nome de Jesus é um nome poderoso, irmão. Muitas das vezes nós nos prendemos à religiosidade, ao rito, ao culto. Nós viemos aqui, louvamos, levantamos as nossas mãos, mas não somos capazes, sabe, de levantar mãos santas daqui para fora. E dizer assim, ó, em nome de Jesus, eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário. Eu não sei nem o que é, mas eu creio que Deus está no controle e eu sei que Deus está trabalhando de uma forma perene e não de uma forma diária. Então, creia no nome de Jesus. Creia que Deus está fazendo muito além do que você acha que você precisa hoje. Deus vai mudar, vai superabundar e vai transformar a minha e a sua história. É o resgate da confiança do nome de Jesus. Esse é o segundo milagre. O terceiro milagre está quando Pedro pega ele pela mão e o ajuda a levantar. Por quê? Porque nós estamos num cenário, irmão, onde pessoas que mendigavam, pessoas enfermas, pessoas com aquela condição, eram consideradas pessoas rejeitadas ou amaldiçoadas por Deus. Você lembra de um homem cego e os discípulos perguntaram para Jesus, quem pecou? Foi ele ou o pai dele, para ele nascer nessa condição? Olha que loucura. Como é que um bebê pode pecar na barriga da mãe? Que teologia é essa? Que teologia é essa que o pai peca e o filho fica cego? Mas isso era a cultura, a religiosidade da época. Se ele nasceu aleijado, esse homem é um pecador. Se ele nasceu aleijado, esse homem com certeza foi abandonado por Deus, porque Deus não deixa ninguém nessa condição. E eu acredito que esse homem, ele cresceu sem poder ser tocado, sem poder ser abraçado. Imagina, irmão, você não poder receber um abraço, você não poder receber um toque.
E os discípulos estão fazendo aquilo que aprenderam com Jesus, porque Jesus é aquele que toca no leproso, ou seja, ele toca onde ninguém quer tocar. Jesus é aquele que curou a sogra de Pedro, né? Jesus ama a sogra também, né, irmão? Jesus, ele tocou, curou a sogra de Pedro, e aquele toque mostra que Jesus também se preocupa com coisas pequenas, porque a Bíblia diz que ela estava apenas com uma febre. Mas Jesus toca em situações pequenas também. A Bíblia diz que Jesus também tocou, irmão, naquele filho da viúva de Naim, um menino que estava morto, estava indo para ser sepultado, e Jesus toca no caixão, porque Jesus também toca em situações que parecem ser tarde demais. Já morreu, Jesus, já morreu. Nós vamos sepultar. Não, Jesus também tem toque para situações que parecem ser tarde demais. E o milagre no texto mostra de um Jesus que toca. Um Jesus que toca em situações que parecem ser tarde demais. Jesus que toca em situações que parecem ser pequenas, né? Uma virada de um jogo ontem do futebol, eu acredito que Jesus tocou ali, né? Pelo amor de Deus, a gente não pode perder aquele jogo. Brincadeira, irmão, Jesus não está no futebol. Mas em coisas pequenas, irmãos, a gente ora e Jesus toca, Jesus faz o milagre. E Jesus toca também em situações, em pessoas que já estão rejeitadas. Sabe aquela pessoa que diz, não tem mais jeito, eu sou assim, você é assim, não tem mais jeito, larga de mão. Mas Jesus toca ainda nessas pessoas. Jesus tem um toque. E esse é o terceiro milagre do texto, é o toque de Jesus, é o toque em situações que já estão desprezadas, que já estão deixadas de lado, mas Jesus, ele tem um toque que traz para perto, um toque que faz com que a pessoa se sinta amada. E o quarto milagre. Veja que a gente não falou de cura ainda, irmão, da cura física. O quarto milagre do texto está o homem voltar à comunhão. A Bíblia diz que de um salto se pôs em pé e começou a andar e entrou com eles no templo. Agora, olha o detalhe do texto. Entrou com eles no templo. Por que esse homem entrou agora no templo? Porque agora ele pode. Porque antes ele não podia. O que a Bíblia está dizendo é que esse homem, ele foi rejeitado pela religião. Esse homem foi proibido de entrar no templo. Está escrito em Levítico, capítulo 21, versículo 18, sobre os imperfeitos. É claro que nós temos uma aliança imperfeita que aponta para uma aliança perfeita. Mas aquele homem era proibido de entrar no templo. E sabe o que acontece quando alguém é proibido de entrar no templo? Jesus encontra essa pessoa na calçada, irmão. E o que a gente vai ver é que os discípulos, eles estão curando as pessoas na calçada porque o templo está rejeitando essas pessoas. Como é difícil, parece que ainda não mudou. Vivemos em tempo onde os templos estão rejeitando pessoas. Mas Jesus encontra essas pessoas nas calçadas. A prostituta não podia estar no templo, mas Jesus encontrava a prostituta na calçada. Zaqueu não podia entrar no templo, um ladrão, um bandido, mas Jesus o encontrava na calçada. Um leproso não podia estar no templo. E é engraçado que é justamente o templo que deveria ser o lugar para abraçar, para acolher, para cuidar, agora virou um lugar de julgamento, porque ainda estamos na época da lei. E a lei condena, a lei julga, mas a graça, irmão, a graça salva, a graça recebe, a graça transforma. E eu aprendo aqui que o quarto milagre é que se alguém é impedido de acessar a Deus pela religião, o próprio Deus encontra essa pessoa fora do templo, fora do rito, fora daquilo que é religioso. Nosso Deus é um Deus que anda nas calçadas. A Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória. E se a gente pudesse trazer a Bíblia na calçada, na linguagem de hoje, né? Jesus abriu mão da sua glória para andar nas calçadas da vida. Aquele homem estava completamente abandonado pela religião.
Mas estar abandonado pela religião não quer dizer estar abandonado por Deus. Não é estar abandonado por Deus. E aí sim, a gente consegue chegar na cura física. Aprendendo a enxergar no texto, por palavras e por trás das palavras, a quantidade de milagre que vem acontecendo. Eu quero chamar você para essa reflexão nessa breve mensagem, que eu não vou ficar aqui me alongando, porque meu intuito hoje é você aprender a olhar o texto e degustar de cada palavra. Sabe, porque talvez você não precise andar, porque você já tem saúde física, você não precisa de um milagre nas suas pernas, mas talvez você precisa do olhar de Jesus essa manhã. Porque há muito tempo você tem andado sozinho, por muito tempo você tem sido visto com indiferença. Talvez dentro da sua casa você não é mais olhado. Sabe, e nós vivemos um tempo hoje que o celular tem sido esse grande ladrão de olhar. Nesses dias eu estava em casa e Kyla na varanda, que é minha pequenininha, estava andando de skate, estava dizendo assim, pai, olha para mim, olha para mim. Eu estava assim, eu estou olhando, tá legal, tá bonito, e estou olhando para o celular. E sabe, parece que um momento a ficha caiu e eu falei, poxa, esse momento não vai voltar nunca mais. Esse momento não vai voltar nunca mais. Daqui a pouco sou eu que vou ficar falando para ela, olha para mim, porque ela já está olhando para outras coisas. E aquele momento a gente fecha o celular e vai celebrar o que parece ser insignificante, que é uma criança andando de skate na varanda. Mas esse é um milagre da vida, irmão. É fazer com que o outro se sinta especial, se sinta olhado. Talvez o seu milagre que você precise hoje é esse. Eu preciso ser olhado. Eu preciso ser notado. Eu preciso entender que eu existo. E eu quero dizer para você que se as pessoas ao seu redor esqueceram de você, o Senhor jamais te esqueceu. E os olhos do Senhor continuam te olhando, dizendo, filho amado. Filho amado. Talvez o seu problema hoje é que você ainda continua nas prateleiras dos seus desejos, né? Senhor, eu quero prata, Senhor, eu quero ouro. Pastor, eu estou numa campanha de 20 e tantos dias, porque eu quero prata, eu quero ouro, eu quero isso, eu quero dizer para você que Deus tem coisas maiores para fazer na sua vida. Eu não estou ignorando o fato de que você precisa, eu não estou ignorando o fato de que existe uma necessidade real e presente, mas eu quero, todos nós precisamos nos libertar, irmão, daquilo que a gente acha o que a gente precisa. Se Deus pudesse fazer algo por mim, eu queria que Ele fizesse isso. Geralmente isso não é o que você precisa. Ou é o que você precisa para hoje só. Mas a minha oração essa manhã é que você se liberte dos desejos das suas prateleiras e que você consiga confiar num Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Senhor, eu confio em Ti. Tu conheces as minhas necessidades, Senhor. O Senhor conhece o meu deitar. O salmista fala isso, Senhor, o Senhor conhece o meu deitar, o Senhor conhece o meu levantar. Antes que uma palavra saia da minha boca, o Senhor conhece. Senhor, faz o que lhe apraz. A minha vida está em Tuas mãos. A minha vida pertence a Ti. Talvez o seu problema hoje é um toque, né? Você foi ferido, dentro do ambiente familiar. Aquela pessoa que deveria te amar, que te acolher, foi a pessoa que te agrediu, a pessoa que traiu sua confiança, e você hoje se sente completamente sozinho. Sozinho. Você não é uma carência apenas do toque físico, mas é aquela certeza de que existe alguém comigo. Existe alguém andando comigo. Eu não estou sozinho nesse mundo, sabe? Quantas vezes a minha oração era só essa: Senhor, eu só preciso saber que o Senhor está comigo. É só isso, Senhor. Eu só preciso dessa certeza, dessa confiança, de que eu não estou sozinho. Eu quero dizer para você que hoje, sabe, o Senhor, Ele está dizendo para você que apesar dos pesares, você não está sozinho. Pode uma mãe esquecer de um filho? Ainda que uma mãe pudesse esquecer de um filho, eu, Senhor, jamais me esqueceria
de você. Nosso Deus é um Deus de perto, irmão. Nosso Deus é um Deus de toque, é um Deus de presença. E a sua presença se faz constante, mesmo quando todos vão embora. O Senhor permanece ao nosso lado e permanece para sempre. E o último, talvez o último milagre que você precisa, é que talvez você foi ferido, meu irmão, pelo sistema religioso. Talvez você foi ferido pela igreja. Talvez você foi ferido por uma liderança religiosa e você se sentiu à margem disso. Quantas pessoas hoje estão se sentindo à margem de um sistema religioso que muitas das vezes não representa a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Igreja é o lugar de falhas, igreja é o lugar onde erramos, mas acima de tudo, igreja é um lugar que traz para perto, não joga para fora. Que Deus nos livre, irmão, de sermos uma igreja que joga pessoas para fora. Que Deus nos livre de sermos uma igreja indiferente a pessoas, mas que nós possamos aprender a encontrar as pessoas nas calçadas. Que nós possamos aprender a ser igreja além das quatro paredes. Que você encontre seus amigos, que você encontre pessoas que estão carentes de Jesus, que não foram recebidas no templo por N questões, mas que vão encontrar Jesus do lado de fora do templo. Através da minha vida, através da sua vida, através do toque, do olhar de Jesus. Igreja é muito mais do que quatro paredes, é muito mais do que uma placa do lado de fora. Igreja é a missão de Jesus na terra. Olhando para aqueles que ninguém quer olhar, tocando naqueles que ninguém quer tocar, se fazendo presente em lugares onde a religião já rejeitou. É assim que nós aprendemos a ser igreja e a ser um milagre na vida das pessoas. Irmãos, como é bom você parar e não é como uma soberba, porque isso não nos leva a lugar algum, mas é você saber, por causa daquela uma horinha que você deu para uma pessoa, aquela pessoa nunca mais foi a mesma. Aquele momento que você poderia ter feito N coisas, você poderia ter ido para a sua academia, e você pode ir, não tem problema algum, mas você falou o seguinte: olha, eu vou parar, e eu vou olhar nos olhos de alguém que precisa, eu vou tocar em alguém, eu vou me fazer presente, eu vou abrir mão de algo que eu gosto, mas eu vou estar lá, e você saber que aquele tempo mudou a percepção de outra pessoa. Mudou a história, mudou completamente. Esse homem nunca mais foi o mesmo, porque alguém parou, alguém olhou, alguém notou, alguém trouxe Jesus para fora do templo. E aquele homem foi completamente restaurado. Completamente restaurado. Quero convidar você a ficar de pé comigo. Atos capítulo 3 nos ensina que Jesus está fazendo muito mais do que curar aleijados. Ele faz isso. Deus ainda faz coisas extraordinárias. Eu creio num Deus que faz curas ainda hoje. Eu creio num Deus que faz coisas sobrenaturais, que transcendem a razão. Eu creio nesse Deus. Mas eu creio também num Deus que olha a nossa história por trás da história. Eu creio nesse Deus que se faz presente apenas, que cura a nossa carência existencial, a nossa sensação, eu estou sozinho. Olha, eu já cheguei nessa idade que eu estou e parece que eu não construí absolutamente nada, a sensação que eu tenho é que eu estou completamente abandonado no mundo. E Jesus está dizendo para você, não, você não está só nesse mundo. Você não depende de A, de B ou de C, nós dependemos apenas da graça do nosso Deus. Que sim, move pessoas para nos abençoar, que sim, move pessoas a estarem perto de nós. Mas a vida no Evangelho, ela se desenvolve de muitas questões a partir do pragmático. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma cura física, eu preciso de um milagre. E o milagre é muito mais do que aquilo que nós estamos pedindo. Muito mais. Eu ouvi falar de um Jesus que hoje quer tocar na sua família. Nós estamos, às vezes, preocupados com os nossos negócios, a nossa situação. Você acha que Deus está preocupado? Se sua empresa vai fechar? Você acha que Deus está preocupado?
Você acha que Deus está olhando para o seu negócio, dizendo, olha, eu não sei o que fazer, eu não posso fazer absolutamente nada? Nosso Deus pode todas as coisas, irmão. Ele pode todas as coisas. Mas os olhos do Senhor não são os nossos olhos. E talvez o que Deus esteja falando para mim e para você hoje é, antes de colocar você para andar de pé, deixa eu olhar nos teus olhos. Deixa eu olhar a sua história. Deixa eu dizer para você que eu sei o quanto você tem sofrido, o quanto você tem chorado. Deixa Deus olhar nos teus olhos e ver que cada lágrima que saiu dos seus olhos, Ele recebeu, Ele estava lá. Pessoas feriram, pessoas magoaram, mas Deus está olhando nos teus olhos e está dizendo, eu quero curar essa ferida antes. Não adianta você ter prata e ouro com o coração sangrando. Não adianta você ter os seus problemas resolvidos nesse mundo material com um coração ainda ferido, um coração deprimido. Deus quer olhar nos teus olhos essa manhã, mas com um olhar de cura. Um olhar que vai curar a sua alma. Um olhar que você possa ser como o apóstolo Paulo, olha, eu sei ter muito, eu sei ter pouco, tudo posso naquele que me fortalece. Tem hora que o dinheiro está, tem hora que o dinheiro não está, mas uma coisa eu sei, Deus está aqui o tempo todo. O dinheiro vai e vem, mas Deus está aqui o tempo todo na minha vida. E esse milagre não tem preço, irmão. Esse milagre não tem preço. Deus quer tocar em você, irmão. Há quanto tempo você não é abraçado? E eu falo do toque do afago, o toque que a gente se sente seguro, o toque que a gente se sente amado. Talvez você está aqui, a vida tem sido cobrança atrás de cobrança, é boleto atrás de boleto, e a sensação que você tem ou carrega é que, cara, a vida não tem sentido, a vida é um lugar duro. Perdeu aquele lugar que você é amado, que você é respeitado, que você é compreendido. Você perdeu o sorriso no rosto. A mão que levanta sempre é a mão para bater. Você esqueceu que existe uma mão também que acaricia. Uma mão que traz colo, uma mão que traz descanso. E eu quero lembrar essa manhã que sim, a vida tem sido dura, mas existe uma mão que não bate, existe uma mão que acolhe, uma mão que recebe, uma mão que pega você e te ajuda a levantar. Ela não bota a mão na cabeça para te colocar para baixo. É uma mão que te pega e diz assim, ó, levanta, eu estou com você. Você não consegue sozinho, mas eu vou te ajudar. Sabe, esse é um milagre de colocar pessoas que estão existencialmente caídas de pé. Ontem eu estava falando numa palestra de família, e um dos princípios da arte marcial, principalmente quem luta jiu-jitsu, é derrubar o adversário. Quem luta jiu-jitsu não é eficiente em pé, porque é eficiente no chão. E parece que o diabo é lutador de jiu-jitsu, porque quando o crente está de pé, ele é ineficiente, ele não consegue fazer nada. Ele precisa nos desequilibrar, nos jogar no chão, porque no chão, irmão, o diabo apronta na nossa vida. Mas se você continuar de pé, irmão, continuar de pé, o teu adversário, ele se torna ineficiente. Ineficiente. Então hoje, Jesus, ele quer te colocar de pé, para você deixar de ser alvo de Satanás. Satanás entrou na sua casa, bagunçou a relação de você com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu marido. Sua vida está um caos. E sabe como é que você vai resolver isso? Não é mágica, irmão, porque oração não é mágica. A gente não traz a pessoa amada em 7 dias. A oração é o lugar que nos coloca de pé. E estar de pé é ter autoridade para crer numa palavra de Deus, de que o nosso Deus é um Deus que faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus quer te colocar em pé hoje. O maior milagre que você pode viver hoje não é ouro, não é prata, não é algo físico que Deus possa fazer. Ele vai fazer lá na frente, mas é você estar de pé na presença dEle, com autoridade, crendo. Como Abraão, passou tanto tempo, mas eu continuo crendo que eu sou pai de uma grande nação.
E Deus veio aqui renovar as promessas sobre a sua vida. Ele está tocando em você. Ele está te tirando de uma tenda pequena e está dizendo: olha para os céus, olha para as estrelas. Existe um lugar, uma palavra muito maior sobre a sua vida. Sai dessa condição que você está prostrado. Esse é um milagre que o nosso Deus faz. Nos coloca de pé para que nós possamos viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Então seja livre hoje, irmão. Seja livre. Não faça do seu Deus um talismã, um gênio da lâmpada. Deus, eu preciso disso. Senhor, cura minha alma, cura o meu coração. Senhor, me coloca de pé. Renova a minha fé, a minha esperança, me faça avançar. Pai, cura a minha família, cura a minha casa. Senhor, que o meu coração esteja rendido à minha família. Pai, em nome de Jesus, eu quero ser um homem diferente, eu quero ser uma mulher diferente. Senhor, eu quero aprender a olhar, eu quero aprender a tocar como o Senhor faz. Esse é um milagre que todos nós precisamos viver essa manhã. Feche teus olhos comigo, eu quero orar com você. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui essa manhã para começar algo novo em nossas vidas. Pai, nós não somos como esse aleijado fisicamente falando, mas Pai, talvez nós somos como ele, existencialmente falando. Estamos sentados, estamos jogados no caminho, não conseguimos olhar ninguém nos olhos, não somos tocados há muito tempo. Senhor, começa a tocar em pessoas que estão feridas. Pai, começa a tocar em pessoas que carregam traumas essa manhã. Pai, começa a tocar em pessoas que não são mais percebidas, não são mais olhadas, pessoas que se sentem sozinhas. Pai, em nome de Jesus, coloque aqueles que estão prostrados de pé essa manhã. Faça algo novo, faça algo grande, faça algo sobrenatural. Porque o maior milagre, Pai, é um coração transformado e rendido a Ti. Queremos, Pai, experimentar esse milagre essa manhã. Que o Teu Espírito Santo venha renovar, venha falar conosco, venha nos confrontar essa manhã, para que possamos sair daqui completamente diferente da maneira qual nós entramos, Senhor. Faça algo novo, porque Tu és especialista nisso, Senhor. Queremos o Teu toque essa manhã. O toque que vai trazer cura para a nossa alma. Assim, Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém.